Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, amigos das redes sociais. O cidadão, senhor presidente, e a sua irreprimível vocação para a liberdade, a igualdade e a justiça, exigiu uma nova agenda dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Não só exigiu, como ainda exige. Há alguns meses, o cenário era um. Muitos aqui nesta casa tinham certeza de que fecharíamos o primeiro semestre de 2013 com a aprovação da PEC 37, que reduziria os poderes do Ministério Público. Achavam, senhor presidente, o mesmo sobre a PEC 33, que também reduz poderes de outra importante e imprescindível instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas hoje o quadro é outro. Ninguém imaginava que milhões de pessoas iriam parar centenas de cidades brasileiras em poucos dias. Uns buscavam a satisfação de dificuldades locais, como a falta de transporte, hospitais, escolas. Outros denunciaram os gastos extravagantes na construção de elefantes brancos para a Copa do Mundo. Tamanha era a vontade de o cidadão se manifestar, de manifestar a sua indignação, que fica até difícil mensurar um único motivo pelo qual ele, o cidadão, foi às ruas. Em semanas, o Brasil realizou um aprendizado coletivo, equivalente ao de décadas de baixa voltagem. Décadas de baixa voltagem. E é bom frisar, ainda estamos em tempos de agitação. Agitação aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido democrático. Diante de uma decadência quase que irremediável dos poderes constituídos, cabe a nós ouvirmos o que fala as ruas, o que diz o cidadão. Cabe a nós ouvirmos o clamor daqueles que reclamam das decisões inconsequentes e perdulárias. Quem foi às ruas está disposto a voltar e, tenho certeza, voltará. O cidadão assiste atentamente aos nossos atos e está pronto para contestar medidas que não atendam às exigências de serviços públicos mais eficientes, mais obras de infraestrutura urbana e maior transparência na definição das prioridades do orçamento. O Congresso Nacional é um auxiliar poderoso, imprescindível para a construção de uma verdadeira democracia. É um dos polos mais importantes para que ocorra a consciência participativa. Cabe a nós, a todo parlamentar, apresentar propostas que atendam estes anseios do cidadão e fiscalizar a aplicação do dinheiro que sai do bolso de cada um. Subo hoje a esta tribuna para fazer algo que venho fazendo desde 2011, o meu primeiro ano de mandato nesta casa. Aliás, o primeiro ano de mandato em toda a minha vida. Quero pedir licença para prestar contas do meu mandato, relatar um pouco do que foi feito no primeiro semestre de 2013. Penso que, mais que uma obrigação, prestar contas também significa promover a dialética, ou seja, aquilo que o cidadão entende que não está de acordo com o seu anseio, deverá ser reavaliado pelo seu representante. Será que o mandato de cada um de nós valeu? Será que nós estamos exercendo as nossas atribuições constitucionais de acordo com o que diz a Constituição ou de acordo com o que diz cada um de nós? Isto tem que ser pensado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em 2013 apresentei 2 propostas de emenda à Constituição, 6 projetos de lei e 5 projetos de resolução do Senado no primeiro semestre. Ao todo, senhor presidente, já somamos 82 proposições, 172 matérias relatadas. Algumas delas passo a destacar. Há menos de um mês, o plenário desta casa aprovou, por unanimidade, o projeto de lei 204 de 2011, de minha autoria, que estabelece penas mais elevadas para o crime de corrupção. Isto resolverá todos os problemas do Brasil? É lógico que não.
Este projeto não é uma panaceia, este projeto não é um remédio que cura tudo, é um instrumento para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e mais livre. Apresentei o projeto ainda em 2011 e ele foi aprovado no semestre passado. Este projeto recebeu o apoiamento de mais de 88 mil brasileiros. Uma enquete da Agência Senado, que foi realizada, contou com o voto de quase 500 mil de pessoas. Num universo de 426 mil brasileiros, 99% foram favoráveis à inclusão deste projeto como uma realidade. O cidadão foi às ruas, exigiu combate contundente à corrupção e a proposta entrou em pauta e foi aprovada. Uma semana depois, foi também aprovado o PLS que inclui, depois que foi aprovado este PLS, o Senado também aprovou outra proposta de minha autoria. Trata-se da PEC 06, de 2012, que amplia os efeitos da lei da ficha limpa para todo o funcionalismo público. Esta proposta de emenda à Constituição resolverá todos os problemas nacionais? É lógico que não. É mais um instrumento para que nós tenhamos uma sociedade, como eu disse, mais justa e mais livre. Por entender que o princípio da moralidade pública, senhor presidente, deve ser aplicado a todos aqueles que servem ao Estado, apresentei esta proposta aqui falada. Amigos que nos acompanham pela TV Senado, amigos do Estado de Mato Grosso, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Um pouco antes das manifestações em todo o Brasil, em maio deste ano, conseguimos aprovar um outro projeto, o PLS 441 de 2011, que concede benefícios fiscais à empresa que custear a educação dos empregados e seus dependentes, tanto no ensino regular, fundamental, médio e superior, como no ensino complementar, que é o caso dos cursos profissionalizantes e de pós-graduação. Hoje, alguns estados, como Mato Grosso, já vivem o chamado apagão da mão de obra, em razão da falta de qualificação do cidadão para trabalhar. Isto gera o chamado desemprego estrutural. Existem colocações no mercado de trabalho e pessoas sem habilidades para trabalhar. Foi pensando tanto na qualificação profissional para o empregado como para o empregador e sua relevância como suporte para a economia do país que apresentei este projeto aprovado nesta casa. Foi aprovado de forma terminativa nas comissões de assuntos sociais. Além dessas propostas aprovadas, senhor presidente, acompanhamos a tramitação de outras medidas legislativas relevantes de minha autoria. Por exemplo, a respeito da participação popular. Estamos acompanhando a tramitação e cobrando a apreciação de propostas que fomentem maior participação popular no exercício da democracia, o que se denomina de democracia dialógica, onde deve existir um diálogo entre o cidadão, que é o titular do poder, e nós, que somos os representantes daquele que exerce o poder. Muito bem, são elas os projetos de resolução do Senado PRS 8 de 2013, que limita as votações secretas de deputados e senadores. O PRS 19 de 2013, que busca garantir uma maior participação dos cidadãos nas decisões do Senado. A PEC 15 de 2013, que estende aos cidadãos o poder de solicitar urgência para projetos analisados pelo Congresso Nacional. Vejamos que a presidente da República pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Por que o cidadão não poderia fazê-lo? Solicitar urgência em alguns projetos, e nós, aqui no Congresso Nacional, em cada uma dessas casas, é que votaríamos sim ou não àquela urgência solicitada pelo cidadão. A cidadania é o grande fator de legitimação do povo. E o que se quer, o que se pretende é deixar claro que o povo está apto a fiscalizar e participar da elaboração e execução dos programas públicos. Defesa dos trabalhadores. O PLS 81 irá facilitar o acesso do trabalhador ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e demais serviços da Previdência Social, como a aposentadoria. Para tanto, proponho que sentenças judiciais definitivas da Justiça do Trabalho, que não caibam mais recursos, sirvam como prova de tempo de serviço.
Muitos trabalhadores brasileiros têm dificuldades para comprovar seu tempo de serviço, seja porque não possuem nenhum contrato de trabalho, nenhum registro, ou até mesmo porque a empresa em que trabalhou por largo tempo, já extinguiu suas atividades há vários anos. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusão da pessoa com deficiência, senhor presidente. Também peço apoio dos meus pares para a celeridade na aprovação de 3 projetos de lei, os de número 323 de 2011, 278 de 2011, 130 de 2011, que facilitam a inclusão de pessoas com deficiência. O primeiro limita a exigência de laudos de avaliação para portadores de deficiência na aquisição de automóveis com isenção de IPI. O PLS já foi aprovado pelo Senado e foi remetido para a Câmara dos Deputados. O segundo trata da acessibilidade no serviço de atendimento ao consumidor dirigido à pessoa com deficiência visual e auditiva nas instituições financeiras. E o terceiro, da isenção de IPI na aquisição de cadeiras de rodas. Os 2 últimos ainda estão nesta casa. Senhor presidente, senhores representantes da Federação, nesta primeira metade do ano, também promovemos avanços no debate em torno do novo Código Penal. Como relator da comissão responsável por estudar o anteprojeto e já projeto da reforma, participei de 7 audiências públicas com os seguintes temas: diagnósticos do novo Código Penal, parte geral do novo Código Penal, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade material e crimes cibernéticos, crimes contra a pessoa, sistema penitenciário e penas alternativas, e 2 audiências regionais, uma em Fortaleza e outra em Cuiabá. Este projeto, senhor presidente, não pode ser feito apenas pelos legisladores, mas também pelos destinatários da norma. Por isso, é muito importante a participação da população, para que o Congresso possa captar o sentimento da sociedade, ponderando e traduzindo isso em lei. Após recebermos mais de 600 emendas, mais de 1.000 sugestões pelo programa Alô Senado e das contribuições encaminhadas por mais de 300 entidades, pretendemos apresentar a primeira versão do relatório final ainda esta semana na comissão especial que está a tratar do novo Código Penal. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a possibilidade de institucionalizar no país um efetivo poder democrático depende, principalmente, da correspondência da Constituição com a realidade. Precisamos viver a Constituição, não deixar a Constituição como uma folha de papel. Em meio às manifestações que reforçam a soberania popular, o Congresso deve continuar discutindo e votando propostas que vão ao centro, ao encontro dos interesses de quem nos colocou aqui nesta casa. Precisamos nos reinventar. Qual será a pauta do segundo semestre de 2013, deste semestre que se inicia? Faremos a famosa reforma política? Ou será apenas uma reforma eleitoral? Quais outros projetos importantes que tramitam nesta casa nós iremos debater, respeitando o processo legislativo, sem que seja de afogadilho? O povo deu mostras de que não quer mais viver como antes. Consequentemente, o Estado não pode mais ser governado como antes. Nós, diante da oportunidade de acelerar o processo de transformação do país, precisamos terminar o trabalho iniciado no primeiro semestre. E a pergunta é: como isso será feito? Se a democracia é o processo de participação dos governados na formação da vontade governativa, é certo que as forças sociais vitalizam, dão legitimidade e eficácia nas relações de poder, sobretudo na representação política. E isso deve nos reanimar, nos trazer entusiasmo para o porvir. Nós todos temos que fazer uma reflexão a respeito de nossa participação. E esta reflexão eu estou a fazer, senhor presidente. Será que nós, cada um, nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional? Esta pergunta tem que ser respondida neste semestre. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa